Nós vamos então começar, são 19 horas e 6 minutos. Dou boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Walter Pomar, eu sou professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e sou da equipe de colaboradores do Centro Cultural Esperança Vermelha, aqui de Campinas. Hoje eu vou dar a quinta aula de um curso sobre a história do marxismo. É um curso que estava programado antes da pandemia, e nós tivemos que nos virar nos 30, as várias pessoas que estavam programadas para dar as aulas, e hoje é a quinta aula do curso. O nosso tema, nessa quinta aula, é bastante comprido, né? Marxismo, a crise de 1929, o nazifascismo, a Segunda Guerra, Stalin, Bukharin, Trotsky e Gramsci. A gente estruturou esse curso dessa forma, quer dizer, cruzando períodos históricos e alguns protagonistas que foram importantes na formulação marxista durante esses períodos ou acerca desses períodos históricos, né? Bom, a nossa aula, evidentemente, trabalha com os temas que vão ou que ocorrem entre a Revolução Russa de 1917 e o final da Segunda Guerra, em 1945. Né? Quais são os grandes temas em debate nesse momento, né? São aqueles a que eu me referi antes, né? A crise de 29, o nazifascismo, a Segunda Guerra e tudo o que está relacionado com isso. Mas antes de entrar nesses grandes temas em debate no período entre 17 e 45, é importante eu recapitular o que veio antes de 17, no que diz respeito à formulação predominante entre os marxistas. E eu vou começar lembrando de qual era ou quais eram as hipóteses defendidas pela maioria dos que se declaravam marxistas em 1895, né? Eu organizei essas hipóteses em torno de 4 ideias. Primeiro, a maioria dos que se declaravam marxistas em 1895 acreditavam que o socialismo começaria a ser construído ali onde o capitalismo estivesse mais avançado do ponto de vista do desenvolvimento. A segunda ideia, que era sustentada pela maioria dos que se declaravam marxistas em 1895, é que a transição socialista teria início com uma revolução, e essa revolução seria, por definição, democrática, porque ela seria realizada pela maioria do povo. Por que seria a maioria do povo? Porque o desenvolvimento capitalista teria transformado os trabalhadores assalariados em maioria da população. Portanto, o socialismo começaria a ser construído onde o capitalismo era mais avançado, e como o capitalismo era mais avançado, a classe trabalhadora seria majoritária na população e, portanto, a revolução socialista e a ditadura do proletariado seriam também democráticas, porque expressariam a vontade majoritária da população. A terceira ideia, majoritária entre os marxistas em 1895, é que a transição socialista seria relativamente rápida. Por quê? Porque as condições materiais estariam mais avançadas. Se trataria basicamente de afastar a classe dominante, uma minoria, e assumir o controle dos meios de produção, que já estariam previamente desenvolvidos pelo capitalismo pré-existente. E a quarta ideia, que era predominante entre os marxistas em 1895, é que, tirando o momento inicial de revolução, de tomada do poder, de enfrentamento da antiga classe dominante, o processo seria eminentemente pacífico, transcorreria em condições eminentemente pacíficas. Por quê? Porque se a revolução iria ocorrer aonde o capitalismo era mais avançado, ela iria ocorrer exatamente naqueles países que mais guerras faziam contra os outros e mais meios teriam para fazer guerra contra os outros. Em síntese, de maneira jocosa, eu diria que era uma teoria do tudo de bom, né? O socialismo ia começar onde o capitalismo fosse mais avançado, a revolução e a ditadura dos trabalhadores seria, por essência, democrática, porque os trabalhadores seriam maioria na população, a transição socialista seria rápida, porque as condições materiais estariam mais avançadas, e o processo de conjunto seria
fundamentalmente pacífico, porque a Revolução Socialista e a transição socialista teria curso nos países que eram exatamente os que exerciam seu poder imperialista sobre os demais. Claro que essa ideia, que era majoritária em 1895, começou a enfrentar cada vez mais problemas, começaram a surgir cada vez mais dificuldades. E eu citaria duas dessas dificuldades. A primeira era o reformismo, ou seja, ninguém duvidava, os marxistas não duvidavam em 1895 que, para que o socialismo chegasse, era necessária uma revolução. Mas, ao mesmo tempo, eles percebiam que setores cada vez mais amplos da classe trabalhadora iam aderindo a uma dinâmica de lutar por reformas no capitalismo e não iam aderindo ou se mantendo defensores partidários de uma revolução. Cada passo, cada conquista dada melhorava as condições de vida das pessoas e reduzia o ímpeto revolucionário. Bom, esse problema, essa dificuldade, era resolvida pelos marxistas com a seguinte tese. Tese essa que era adotada pela maioria, mas não por todos. Reformismo, sim. Esse reformismo vai nos levar a conquistar a maioria nos organismos do Estado burguês e nós teremos que recorrer à revolução para defender a democracia. Porque quando, através da democracia, a maioria do povo manifestar a sua adesão ao socialismo, a classe dominante tentará golpear a democracia e, neste momento, aqueles trabalhadores que foram se acostumando aos hábitos reformistas, institucionais, democráticos, em defesa desses mesmos hábitos, se lançarão a uma ação revolucionária. Não uma ação revolucionária ofensiva, mas defensiva. O segundo obstáculo que foi se avolumando depois de 1895 era o colonialismo. Mais exatamente, o que fazer com as colônias quando os governos dos países capitalistas centrais fossem controlados pelos socialistas. Esse debate foi muito difícil no movimento socialista. Havia quem respondesse falando em independência. As antigas colônias deveriam ser convertidas em países independentes. Mas havia também quem falasse em colonialismo socialista. Houve uma votação célebre num congresso da Internacional Socialista, em que um número bastante substancial de delegados, especialmente os alemães e os austríacos, sustentaram a ideia do colonialismo socialista. Ou seja, nos países centrais haveria socialismo. Mas como nos demais haveria atraso, o colonialismo deveria ser mantido, claro que em benefício das massas atrasadas, que através da boa vontade dos países agora socialistas centrais, elevariam seu nível de vida, blá, blá, blá. Mostrando esse aspecto que a adesão, a incorporação de uma parte dos marxistas à lógica do Estado burguês, inclusive do Estado burguês imperialista, era muito mais profundo do que parecia à primeira vista. Apesar desses problemas, o reformismo, o colonialismo e outros, a maioria dos marxistas continuou sustentando, durante o início do século XX, aquelas 4 ideias fundamentais que eu resumi. O socialismo começará aonde o capitalismo é mais avançado, a revolução socialista e a ditadura do proletariado serão essencialmente democráticas, porque serão representações da maioria do povo, que será composta de trabalhadores assalariados, porque o capitalismo desenvolvido já terá convertido em trabalhadores assalariados a maioria dessas pessoas. A transição socialista será relativamente rápida, porque o ponto de partida já é um capitalismo avançado, e o processo como um todo será fundamentalmente pacífico, porque a revolução começará exatamente nas potências centrais, que são as responsáveis pelos conflitos bélicos fundamentais. Bom, essa armação mental veio abaixo em 1914. 1914 começa a Primeira Guerra Mundial e a maior parte dos partidos socialistas e a maior parte dos marxistas defendem a guerra.
como disse alguém na época, antes da guerra, trabalhadores de todo mundo, univos. Durante a guerra, matai-vos uns aos outros. Essa ideia, trabalhadores de todo mundo, univos, e durante a guerra, matai-vos uns aos outros, foi, na prática, o que a maioria dos partidos socialistas que existiam na Europa em 1914 apontou como perspectiva. Os russos legitimando a guerra contra os alemães, que legitimavam a guerra contra os russos, e assim por diante, cada um usando argumentos do melhor marxismo, né? Muito bem. Mas essa armação de ideias que eu resumi antes veio abaixo em 1914 e foi ainda mais soterrada entre 1917 e 1923. Por quê? Porque a primeira revolução socialista a ocorrer no século XX ocorreu na Rússia, o mais atrasado dos países capitalistas de então. E a revolução seguinte, que ocorreu na Alemanha, entre 1918 e 1919, o país com o desenvolvimento capitalista mais acelerado da Europa de então, essa foi derrotada. Ou seja, aonde a revolução deveria ocorrer, ela ocorre, mas é derrotada. E aonde a revolução não deveria ocorrer, ela ocorre e é vitoriosa. Portanto, aquela ideia de que o socialismo ia começar nos países mais avançados, onde a classe trabalhadora assalariada fosse maioria, ia ser um processo rápido e um processo pacífico, não se verificou. Se verificou exatamente o contrário. O socialismo começou no país mais atrasado da Europa, onde a classe trabalhadora era uma minoria, muito minoritária da população, abrindo um processo de transição socialista muito lento, muito complexo e sob cerco e guerra permanente. Eles não sabiam disso na época, mas hoje nós sabemos que a União Soviética surge durante a Primeira Guerra Mundial, enfrenta uma guerra civil, um bloqueio, e logo depois do bloqueio vem novamente a guerra, a invasão nazista, toda a destruição seguinte, e depois da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, até o último dos seus dias. Portanto, todas as ideias que eram uma espécie de síntese do movimento marxista no final do século XIX foram desmentidas no início do século XX, né? Isso abriu um debate muito grande sobre, bom, e agora, né? Houve, por exemplo, um debate muito grande sobre a natureza da sociedade soviética. A União Soviética era socialista? Se não era socialista, era o quê? Se era socialista, como dar prosseguimento à construção do socialismo num país com as características que a Rússia tinha? E, ademais, que tipo de efeito a admissão de que a Rússia era socialista teria sobre a teoria acerca do que era o socialismo? A teoria acerca do que era o socialismo dizia que entre o capitalismo e o comunismo haveria uma transição. Essa transição era o socialismo. Só que, se a Revolução Socialista, se a classe trabalhadora tomava o poder num país que nem capitalista era por completo, do que nós estávamos falando? Que transição era essa? Ademais, como essa experiência, a experiência da Revolução Russa, afetava a estratégia dos socialistas nos demais países? A Rússia era uma exceção ou era um novo normal? E que implicações geopolíticas teria? Veja, até então, os socialistas eram forças de oposição na imensa maioria dos países do mundo. Em raríssimos casos, houve participação de socialistas em governos, em condições normais. Agora, você tinha um Estado que era produto de uma revolução socialista e que afirmava o seu compromisso com a construção do socialismo em todo o mundo. Essa novidade era muito impactante, né? Muito bem. Por outro lado, que visão se tinha nessa época, nos anos 20, havia um debate também, não só sobre o que era a União Soviética e tudo o que eu acabei de citar, mas havia um debate também sobre
qual era a evolução do capitalismo no mundo. O imperialismo produziria novas guerras? Que impacto isso teria sobre as possibilidades de novas revoluções nos países centrais? Que impacto isso teria sobre a possibilidade de revoluções nas colônias? Que impacto isso teria sobre a possibilidade de revolução no conjunto do mundo? E que tipo de rebote isso poderia ter sobre a União Soviética, né? Muito bem. Então, nos anos 20, na década de 20, houve um intenso debate sobre esse conjunto de questões relativas ao socialismo e relativas ao capitalismo. Depois da morte do Lenin, o Lenin morre em 1924, os principais protagonistas desse debate foram três russos, três soviéticos: o Bukharin, o Stalin e o Trotsky. Esses serão os três protagonistas principais do debate nos anos 20 na União Soviética acerca das questões que eu listei. Evidentemente, havia outros protagonistas, dentro e fora da União Soviética. Mas o fato de que a União Soviética tinha se convertido no centro do movimento socialista mundial, ocupando o lugar que anteriormente havia sido da Alemanha e que antes havia sido da França, convertia o debate entre os russos num debate internacional. É um debate muito interessante, muito atual, no qual os protagonistas mudaram de posição várias vezes, o que torna, inclusive, complicado para quem não conhece os detalhes, extrair posições de uma citação, porque dependendo do momento em que essa citação foi feita, ela será desmentida ou estará desmentindo uma citação que será feita depois ou antes. Começamos pelo Trotsky, né? O Trotsky era, sem dúvida, o mais internacionalista e o mais ocidental desses todos que eu citei. Respeitando a tradição histórica da social-democracia revolucionária e também respeitando a tradição da primeira fase do comunismo russo, o Trotsky é um internacionalista convicto. Portanto, ele considera que é impossível construir o socialismo em um só país, especialmente um país atrasado como era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em função disso, o Trotsky considera que a salvação, a palavra é minha, não é dele, mas o sentido é esse, a salvação estaria na ocorrência de revoluções socialistas nos países capitalistas centrais. E ele se dedica com afinco a isso. Ele, por exemplo, se posiciona contra o Acordo de Brest-Litovsk de 1918, porque achava que isso reduziria a pressão sobre a Alemanha. E, com isso, não estaria contribuindo para a revolução na Alemanha. O problema é que, quando chega em 1923, ninguém mais acredita, dentro do Partido Comunista da Rússia, nem mesmo Trotsky, na possibilidade de uma revolução vitoriosa na Alemanha. Há uma série de derrotas seguidas e, quando chega em 23, 24, o assunto está encerrado. No curto prazo, não haverá uma revolução socialista vitoriosa na Alemanha. A questão central para o Trotsky, portanto, é como reverter, como superar esta situação de refluxo. E qual o papel nessa reversão do refluxo da União Soviética e da Internacional Comunista, fundada em 1919. Essa é a preocupação-chave dele. Que tipo de papel a União Soviética pode jogar, que tipo de papel a Internacional Comunista pode jogar para que essa situação de derrota da Revolução nos países centrais seja superada. De maneira que ele tem uma posição muito pessimista acerca da situação concreta da União Soviética, caso a revolução não seja vitoriosa em outros países, notadamente nos países capitalistas centrais. E por isso, como eu já falei, ele recusa a ideia do socialismo num só país. A outra posição que aparece nesse debate, defendida pelo Stalin, afirmava que era sim possível a construção do socialismo em um só país.
não era possível concluir a construção do socialismo. Ou seja, o comunismo não seria possível num só país. Mas a transição socialista poderia começar e, durante um certo tempo, ser trilhada num país isolado. Nesse sentido, a ênfase principal, o centro da preocupação do Stalin estava em consolidar a fortaleza, não tomar os terrenos vizinhos. Para fazer uma imagem, o Trotsky estava mais preocupado em ocupar os terrenos vizinhos, porque achava que assim salvava a Revolução da União Soviética. Já o Stalin estava mais preocupado em consolidar a fortaleza, não estava preocupado essencialmente em tomar os terrenos vizinhos. É por isso, inclusive, que no debate acerca de quem vai assumir a liderança do Partido Comunista depois da morte do Lenin, debate que o próprio Trotsky dizia que correspondia ao chamado termidor, termo que vem da Revolução Francesa. No termidor, quem ascende é o Napoleão Bonaparte. O Trotsky não se dava conta, quando usou essa imagem acerca do termidor, que todos olhavam para ele, Trotsky, como candidato a Napoleão Bonaparte. Primeiro, porque ele havia sido o comandante do Exército Vermelho. E segundo, porque ele era o defensor da tese de que a vitória dentro da União Soviética dependia do sucesso fora da União Soviética. Ora, em certa medida, Napoleão Bonaparte tinha exatamente feito a exportação da Revolução Francesa para o restante da Europa através das chamadas guerras napoleônicas. Por isso, ironicamente, o Trotsky, no debate, formula uma imagem que se volta contra ele. Evidentemente, essas duas visões que eu sistematizei aqui, acerca do socialismo num só país, se ele era possível, se ele não era possível, produziam políticas opostas, tanto dentro quanto fora da União Soviética. De maneira muito geral, muito superficial, a linha do Stalin era mais cautelosa, a linha do Trotsky era mais voluntariosa. Mas, ao mesmo tempo, a linha defendida pelo Stalin era mais atraente e compreensível para a militância recém-chegada ao Partido Bolchevique. O Partido Bolchevique, no início de 1917, tinha cerca de 14 mil membros. No final de 1917, tinha 300 mil membros. Havia multiplicado o seu tamanho por 20. Portanto, os novos militantes não traziam a bagagem de formulações que era típica dos antigos militantes, os antigos dirigentes. E os novos militantes, até por isso, tinham uma audácia e uma temeridade sem fim. E achavam, por outro lado, que não havia nenhum absurdo, não contradizia nada, a princípio, a ideia da construção do socialismo num só país. Ademais, para grande parte da classe trabalhadora soviética, não só para os militantes do partido, a posição do Stalin também era mais atraente, porque ela falava de vamos nos sacrificar para a construção do socialismo aqui, e esse socialismo aqui não dependerá dos outros. Nós não temos que ficar esperando que outros façam, sabe-se lá onde, sabe-se lá quando, uma revolução que virá nos salvar. Nós vamos construir o socialismo com as nossas próprias forças. E vamos nos sacrificar, mas em nosso próprio benefício. E, portanto, é possível construir o paraíso socialista. Não é uma meta para o futuro longínquo, nem é uma meta que dependa de outros, que não nós mesmos. Além disso, a posição do Stalin apontava para um processo de construção que não dependeria de novas guerras e de novas revoluções. Para um povo extremamente cansado, depois de anos de guerra mundial e guerra civil, isso era muito mais atraente do que uma posição que falava da necessidade de novas revoluções e novos conflitos para que o caminho fosse trilhado. Muito bem. É principalmente por isso, não por conta dos métodos utilizados, embora os métodos também tenham cumprido seu papel, é principalmente por isso que o Stalin vence o debate acerca do socialismo num só país e derrota as posições do Trotsky. Sempre lembrando o que eu já disse antes, o Trotsky não era visto lá como ele é visto hoje. Hoje o Trotsky é visto como vítima
de um assassinato cometido a mando do comando soviético. Ele é visto como vítima, como frágil. Naquele momento, nos anos 20, ele era visto como um implacável comandante do Exército Vermelho. E, para agravar, um recém-chegado ao Partido Bolchevique. Alguém que havia entrado no Partido Bolchevique em agosto de 1917. Entrado e ido direto para a janela, como alguns críticos a ele diziam à época. Não com essa expressão ir para a janela, mas com esse exato sentido. Muito bem. Eu falei do Stalin, falei do Trotsky, e agora eu quero falar do Bukharin, que é o terceiro grande personagem da polêmica dos anos 20. Né? O Bukharin é bem mais novo que o Trotsky, que o Stalin. O Trotsky e o Stalin tinham cerca de 10 anos menos que o Lenin, e o Bukharin outro tanto menos do que os dois. Entre 1918 e 1921, o Bukharin é o chefe da ultra esquerda dentro do Partido Bolchevique. É o mais radical dos chamados comunistas de esquerda. É o que defende o comunismo imediato, o comunismo de guerra, a continuidade da guerra contra os alemães e uma série de outras posições extremamente radicais. Mas, ao longo dos anos, o Bukharin vai mudando de posição, vai se movimentando da esquerda para a direita. E quando chega em 23, 24, ele se converte no maior defensor de um processo lento de construção do socialismo. Depois da morte do Lenin, Lenin morre em 1924, Bukharin se converte na cara pública, na expressão mais consistente da nova política econômica, da chamada NEP, ou seja, da aceitação do mercado, da propriedade privada, do funcionamento do lucro, da devolução de empresas para capitalistas, do comércio com países capitalistas, da abertura do território soviético para que empresas estrangeiras viessem, das concessões aos camponeses médios e aos empresários. O Bukharin se converte de defensor de posições ultra-radicais, ele se converte num cidadão que chega a falar em construir o socialismo a passo de lesma. Muito bem. Nessa época, quem vai se contrapor a essa noção lenta, a esse processo gradual de construção do socialismo, que se baseava na ideia de deixar que os camponeses enriquecessem, comprassem produtos das indústrias, as indústrias iam reativar a sua produção, oferecendo produtos para os camponeses iam pouco a pouco mecanizando a sua produção, os camponeses mais poderosos iam se apropriando das terras dos menos poderosos, o Estado soviético cobraria imposto, um processo de médio prazo. Essa era a ideia do Bukharin. Quem se contrapunha a ele era o Trotsky e os partidários do Trotsky. Por exemplo, o famoso Preobrazhensky, que eram defensores de uma política mais agressiva de industrialização, baseada na expropriação do campesinato. Qual era a política defendida pelo Preobrazhensky e secundada pelo Trotsky? A ideia de que houve um processo no passado de acumulação primitiva das condições necessárias para a construção do socialismo. Vou repetir. No passado, houve um processo em que se criaram as condições para a construção do capitalismo. É a chamada acumulação primitiva do capitalismo. Dizia o Preobrazhensky, algo semelhante tem que ocorrer no caso do socialismo. É preciso que se acumulem as condições necessárias para a construção do socialismo. Que condições são essas? Por exemplo, o desenvolvimento da indústria, da grande indústria, da alta tecnologia, da produtividade. Ocorre que nós tomamos o poder na Rússia antes que isso ocorresse dessa forma. E, portanto, é preciso que conosco no poder ocorra a tal acumulação primitiva das condições que permitem a construção do socialismo. E essa acumulação primitiva do socialismo terá uma similaridade àquela acumulação primitiva das condições necessárias para a construção do capitalismo. A saber, a acumulação primitiva significa construir grandes empresas, grandes indústrias, grandes complexos hidrelétricos e assim por diante.
Mas de onde virão os recursos para fazer isso? Ora, fundamentalmente, a União Soviética precisa adquirir bens de capital. Para ela adquirir bens de capital que ela não é capaz de fazer, ela tem que comprar no exterior. Para comprar no exterior, ela tem que dispor de ouro para fazer isso. Para ela dispor de ouro, ela tem que conseguir em algum lugar. Um pouco ela tem, herança do Império Russo, mas ela não tem o suficiente. Qual é a maneira pela qual ela pode conseguir divisas estrangeiras? Vendendo produtos agrícolas e minerais, especialmente produtos agrícolas. E isso significa o quê? Que a produção dos camponeses tem que ser comprada pelo Estado a um preço menor e vendida pelo Estado no exterior a um preço maior. Portanto, a acumulação primitiva socialista será produto da expropriação progressiva dos camponeses. O raciocínio dele é mais complexo, é mais amplo, mas essencialmente é isso. Ele defendia explicitamente que o processo de construção do socialismo exigia que se tirasse riqueza de quem tinha. E no caso da Rússia naquele momento, isso significava dizer o campesinato. Muito bem. Então, essa posição tinha qual objetivo? Uma política acelerada de industrialização. Esse era o objetivo. O Bukharin defendia a industrialização também. A diferença entre as posições do Bukharin e do Preobrazhensky era de ritmo, de velocidade e, obviamente, do grau do tipo de relação que se manteria com o campesinato. A Revolução Russa foi produto de uma aliança operário-camponesa. Se o operariado sobrecarregasse o campesinato, o resultado poderia ser a ruptura dessa aliança. Muito bem. Bukharin, à direita, Trotsky, à esquerda. Ambos disputam o apoio do centro. E quem é o centro nesse debate é o Stalin. Stalin, em geral, nesse período, apoia as posições de Bukharin. Apoia com reservas, mas apoia. E se contrapõe às políticas de Trotsky. Mas não se contrapõe por princípio. O Trotsky, por sua vez, chega a formular uma frase, ele era um frasista, quanto mais, de que com Stalin contra Bukharin, sim. Com Bukharin contra Stalin, nunca. Ou seja, com o centro contra a direita, sim. Com a direita contra o centro, nunca. Vejam como as posições nessa época, anos 20, estão confusas quando a gente olha, levando em consideração o que vai acontecer depois. Bom, ocorre que no final dos anos 20, na mesma época que no mundo inteiro está ocorrendo uma crise mundial do capitalismo, na União Soviética ocorre também uma grande crise. E a explicação para essa grande crise é muito simples. A Revolução ocorreu em 1917. Entre 1918 e 1921, há uma guerra civil. Em 21, começa a nova política econômica, a NEP. A NEP permite aos camponeses vender os seus produtos no mercado e ficar com os recursos advindos disso, pagando um pequeno imposto para o Estado. O que os camponeses fazem? Eles adquirem, com esses recursos, bens na indústria urbana. E, com isso, a atividade econômica vai se reativando aos poucos. O problema é que o campesinato russo havia feito uma reforma agrária muito radical. E o tamanho médio das propriedades camponesas era muito pequeno, eram minifúndios. E os minifúndios precisam de pouco produto industrial, especialmente naquela época em que os níveis de necessidade humana eram muito inferiores aos atuais. Resultado, passaram-se alguns anos e os camponeses já tinham adquirido tudo o que imaginavam necessário. E, com isso, foram reduzindo a sua demanda de produtos industriais. E, ao mesmo tempo, como eles já não tinham a necessidade de comprar que tinham antes, puderam passar a vender os seus produtos por preços mais altos do que antes e reduzir a produção. O resultado foi a chamada crise da tesoura. Os preços agrícolas cresceram e os preços industriais caíram, como se fosse uma tesoura. Isso
abala profundamente as posições defendidas pelo Bukharin. O Bukharin imaginava uma relação pacífica com o campesinato que iria produzir demandas de produtos industriais contínuos e cada vez mais profundos, e isso não se verificou. A partir de um determinado momento, o campesinato interrompe a demanda de produtos industriais no nível que seria necessário para avançar numa industrialização cada vez mais pesada. Nesse momento de crise, o grupo ligado ao Stalin rompe com as posições do Bukharin e adota as posições do Trotsky. Se afasta da NEP e adota a tese da industrialização acelerada. De que maneira? Através da coletivização e da industrialização forçada. Os camponeses são obrigados a fundir as suas propriedades individuais em fazendas coletivas, ou de propriedade do Estado, ou cooperativas. Com isso, os minifúndios se convertem em propriedades maiores. E propriedades maiores demandam, por exemplo, tratores. Isso gera uma demanda industrial para a cidade. Por outro lado, à medida que essa demanda é criada e ela é atendida, o campo passa a poder liberar trabalhadores para ir às cidades. Já não é mais necessário tantos trabalhadores no campo, porque com propriedades maiores e com mecanização, menos trabalhadores produzem mais. E sobram trabalhadores que podem ir para a cidade, se engajar na produção industrial crescente, nos projetos industriais, etc. Estou simplificando o processo, mas é basicamente isso que se faz, a coletivização do campo para viabilizar uma industrialização forçada. Essa era a posição do Preobrazhensky, essa era a posição do Trotsky. Stalin assume a posição do Trotsky contra Bukharin. E onde estava Trotsky? Nesse momento, ele já não estava mais. Ele tinha sido expulso do partido e expulso da União Soviética, por conta dos debates relatados antes e das posições que ele vai defendendo. Chega um determinado momento em que ele é afastado do partido e é mandado para o exílio. O que acontece com seus partidários, com aqueles que defendiam a posição de Trotsky? Uma parte fica com Stalin, explícita e assumidamente, porque o Stalin está cumprindo o programa que eles defendiam. Outra parte mantém a sua fidelidade a Trotsky e vai ser posteriormente perseguida nas lutas internas do Partido Comunista da União Soviética. Notem, portanto, que existe um emaranhado de discussões nesse momento. Tem um debate sobre a natureza da sociedade soviética e as implicações teóricas disso. Socialismo, sim ou não? Socialismo num só país é possível? No que isso muda a teoria pré-existente? Segundo, existe um debate sobre como, através de que política, se dá prosseguimento à construção do socialismo na Rússia. Terceiro, há um debate sobre a política externa da União Soviética. Que tipo de atitude a União Soviética deve ter fora para ou se proteger ou para estimular a revolução? E tudo isso se misturava com o debate sobre os rumos do capitalismo e sobre a estratégia dos comunistas nos demais países do mundo. Eu considero que a maioria esmagadora dos comunistas soviéticos nessa época, anos 20, acreditava que o período de estabilidade relativa do capitalismo ia durar muito pouco e que logo viria uma nova crise monumental. E eles tinham razão. Ou seja, a crise de 29 confirma a opinião de 99 em cada 100 comunistas da época. É um sistema que periodicamente produz crises profundas e a crise do capitalismo não tardaria. A maioria dos comunistas também imaginava nesse momento, a maioria dos comunistas soviéticos, que depois da Primeira Guerra Mundial veio a paz. E depois da paz viria outra guerra. E também tinham razão. Nos anos 30, nós temos a guerra na Espanha, a guerra na China e a Segunda Guerra Mundial. Mas, apesar de coincidirem no diagnóstico sobre a crise do capitalismo e apesar de coincidirem no diagnóstico acerca da guerra que viria, não havia entre os comunistas soviéticos uma posição comum acerca da estratégia
dos comunistas nos demais países do mundo. Não havia uma posição comum acerca da política da Internacional Comunista. Não havia uma posição comum acerca da política externa da própria União Soviética. Grande parte dessa polêmica sobre a estratégia, sobre a política da Internacional Comunista e sobre a política da União Soviética se concentrou em dois países, a Alemanha e a China. Houve um debate terrível acerca da política que os comunistas deviam adotar na Alemanha e houve um debate também duríssimo acerca da política que os comunistas deviam adotar na China. Nos dois casos, Alemanha e China, havia uma espécie de mimetização, de tendência a copiar as polêmicas e as respostas que o bolchevismo havia dado em 1917. Ou seja, se imaginava, tanto no caso da Alemanha quanto no caso da China, que a dinâmica política iria seguir um caminho parecido, similar, aparentado com aquele caminho que havia sido adotado na Rússia de 17. No caso da China, por exemplo, é impressionante que se pensasse isso, que num país com as características da China, a revolução ia se dar através da insurreição nas grandes cidades. No caso da Alemanha, se desconhecia, não se levava em conta, devido o fato de que ali, diferente da Rússia, o Partido Social Democrata manteve a fidelidade de uma parte grande da classe trabalhadora. E, ao mesmo tempo, havia surgido um partido muito militante de extrema-direita, o Partido Nacional Socialista, enquanto que os comunistas eram uma força importante também, mas minoritária. Ou seja, o desenho da política na Alemanha e o desenho da política na China eram muito diferentes da situação da Rússia em 1917. Porém, quando a gente lê os debates da época, impressiona como muitos dos protagonistas olhavam a situação alemã ou olhavam a situação chinesa através do óculos da situação russa de 1917. Nos dois casos, essa postura produziu desastres. A ascensão dos nazistas, no caso da Alemanha, não foi detida. E, na China, o Partido Comunista foi objeto de um massacre, que ficou conhecido como Massacre de Xangai, que obrigou o partido a sair das cidades e fugir para o interior, fugir para o campo. Muito bem. Isso nos anos 20. Nos anos 30, o debate também se concentrou em torno de dois grandes temas. O que é que estava ocorrendo na Espanha, se era uma revolução ou se era uma guerra, e como agir frente à escalada que conduzia a uma nova guerra mundial. Muito bem. Eu já comentei com vocês que, no caso dos nazistas, nenhum dos setores do movimento comunista alemão conseguiu construir uma política exitosa. A derrota foi ampla, geral e restrita. A derrota do movimento operário alemão foi muito profunda. Tão profunda que a guerra termina, aliás, o aniversário do final da guerra é daqui a alguns dias, a guerra termina com as tropas soviéticas em Berlim enfrentando a bala setores da população que resistiam e continuaram apoiando o governo nazista até o final. Tão profundo era o apoio que a extrema-direita tinha construído. Quando se constituiu o primeiro governo da Alemanha Oriental, ele veio direto da União Soviética. Eram alemães que estavam exilados na União Soviética. Não existia base local sólida e consistente o suficiente para construir um governo. A que ponto foi a derrota? Já no caso dos chineses, um dos setores do movimento comunista chinês conseguiu construir uma política alternativa exitosa. A derrota foi profunda em 1927, no chamado Massacre de Xangai, mas entre 1927 até 1937, a luta interna no Partido Comunista produziu uma nova orientação que foi vitoriosa em 1949. É importante destacar isso porque, embora haja uma tendência a culpabilizar
a União Soviética, a Internacional Comunista, ou o que seja, é óbvio que a resposta dada localmente é que é, em última análise, decisiva. No caso dos alemães, eles não conseguiram produzir uma alternativa. No caso dos chineses, conseguiram produzir uma alternativa. No caso da Espanha, nos anos 30, ocorreu algo similar ao que ocorreu na Alemanha. Nenhum dos setores da esquerda espanhola conseguiu construir uma política exitosa. Nem os anarquistas, nem os socialistas, nem os comunistas, nem os militantes do POUM, nenhum dos setores que atuava na Revolução ou na Guerra Espanhola conseguiram construir uma política que derrotasse o franquismo. E é bom lembrar que a ditadura que resultou da derrota da Guerra ou da Revolução Espanhola durou décadas e o Franco morreu no poder. Ou seja, foi uma vitória também profunda. E, por outro lado, uma derrota muito profunda, ampla, geral e restrita da esquerda espanhola. Já no caso da Segunda Guerra, que é a segunda polêmica dos anos 30, né? A primeira polêmica dos anos 30 é a Espanha, a segunda é a Guerra Mundial. No caso da Segunda Guerra, a verdade é que o governo soviético conseguiu manobrar, conseguiu ganhar tempo, conseguiu derrotar a invasão nazista, conseguiu contra-atacar, conseguiu ocupar o leste europeu e, portanto, fez aquilo que o Império Russo não conseguiu, derrotou os alemães. Então, nós temos, nos anos 20, duas polêmicas, Alemanha e China, nos anos 30, duas polêmicas, Espanha e a guerra. Nessas duas polêmicas, tanto nos anos 20 quanto nos anos 30, há situações antagônicas. Aqueles casos em que a derrota foi ampla, geral e restrita, e aqueles casos em que surgiu uma alternativa, apesar do ambiente geral de derrota. Qual é o saldo, né? O saldo é que o mundo que emergiu da Segunda Guerra Mundial é profundamente diferente do mundo que existia antes. O mundo que existia antes era polarizado pelo conflito Inglaterra versus Alemanha. O mundo pós-Segunda Guerra Mundial é polarizado pelo conflito União Soviética versus Estados Unidos. Não é apenas que mudaram os protagonistas do conflito. Esse conflito também mudou de natureza. Porque antes era o conflito entre duas nações capitalistas imperialistas. Depois era o conflito entre um bloco de nações liderado pelos Estados Unidos, um bloco capitalista, e de outro lado um bloco de nações liderado pela União Soviética, um país socialista. Muito bem. Portanto, o mundo que emerge da Segunda Guerra é muito diferente do mundo anterior, né? Por isso mesmo, e como parte desse mesmo processo, o capitalismo que emerge da Segunda Guerra foi obrigado a se reposicionar, abrindo espaço para o chamado bem-estar social em alguns países da Europa Ocidental, tendo que se inclinar à independência das colônias inglesas, mas também francesas e de outros países europeus. E, em geral, quando se resistiu a isso, não se conseguiu resistir por muito tempo, se teve que aceitar, a burguesia capitalista teve que aceitar uma ampliação das liberdades democráticas. A gente não lembra, mas antes da Segunda Guerra Mundial, o nível de liberdade democrática era baixíssimo. Cresceu muito depois da Segunda Guerra, aumentou muito o número de países onde os trabalhadores passavam a ter o direito de votar, homens e mulheres, independente de renda, a partir de 18, 19, 20 anos, ganhavam o direito de votar para eleger inúmeros cargos políticos que antes não eram produto de eleição, né? E, ao mesmo tempo, no centro, a guerra se converteu numa guerra fria. A guerra quente, que antes se dava entre os contendores, Inglaterra e Alemanha, por exemplo, foi levada para a periferia. Se a gente olhar o século XX inteiro, é um século de guerras contínuas. Mas o local onde as guerras se travam se altera. E é inacreditável que no período entre 46 e 91, entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o fim da União Soviética, a Europa passa a ser um território sem conflitos bélicos diretos entre os seus países. Foi na crise do socialismo
que as guerras voltam. Por exemplo, a guerra da Iugoslávia, com a intervenção direta da OTAN. Muito bem. Agora, qual é o traço essencial disso tudo que eu acabei de descrever? O traço essencial é que o mundo antes da Segunda Guerra Mundial era dominado pelos conflitos interimperialistas. E depois da Segunda Guerra Mundial, as nações imperialistas fazem um pacto entre elas para combater o inimigo comum, que é a União Soviética. Esse pacto lembra algo que o Kautsky, dirigente do Partido Social Democrata Alemão até a Primeira Guerra Mundial, um dos principais intelectuais marxistas do mundo até a Primeira Guerra Mundial, o Kautsky especulava sobre a possibilidade de surgir um ultra-imperialismo. O Kautsky dizia que, ok, o imperialismo pode produzir guerras, mas também pode ocorrer um acordo entre as nações imperialistas, de divisão do mundo entre elas, que elimine a guerra. O Lenin dizia, essa hipótese não é impossível, mas antes que ela aconteça, terá que ocorrer uma catástrofe. E a catástrofe ocorreu. A Segunda Guerra Mundial e, antes dela, a Primeira Guerra Mundial. E depois dessas duas imensas guerras e todas as demais guerras que ocorreram no período, houve aquilo que era um acordo entre as potências capitalistas, um acordo interimperialista liderado pelos Estados Unidos. Né? Muito bem. Posteriormente, intelectuais importantes, como Luiz Alberto Muniz Bandeira, escreveram livros dizendo que, olha aí, o Kautsky tinha razão e o Lenin estava errado. Isso é uma postura um pouco curiosa, porque o debate entre o Kautsky e o Lenin não dizia respeito a tudo que vai acontecer nas próximas décadas e séculos. Era um debate sobre aquele momento. Naquele momento, quem tinha razão era o Lenin. Estourou uma guerra. O Kautsky estava errado. No período entre 1914 e 1945, ou seja, pelo período de 30 anos, o mundo esteve em guerra interimperialista. O Lenin tinha razão. O mundo que foi produto desse conflito não viveu o mesmo conflito interimperialista que havia antes. E, nesse sentido, o Lenin também tinha razão, porque ele fala explicitamente, como eu comentei, que não era impossível que isso ocorresse, desde que previamente ocorresse um grande confronto entre as potências imperialistas. Mas por que isso é relevante? Porque, na verdade, este mundo, onde as nações imperialistas têm um acordo entre si, também acabou. Ele já não existe mais. Ele acabou no momento em que a União Soviética acabou. Desde então, a gente vive uma imensa confusão internacional, que pode, e em vários aspectos, já está reacendendo características típicas do mundo pré-Primeira Guerra Mundial. Muito bem. Uma outra mudança importante a citar aqui no pós-Segunda Guerra Mundial é que o socialismo emerge da Segunda Guerra Mundial muito mais forte do que antes. Mas, apesar do crescimento que o campo socialista tem no leste europeu, o que fica evidente é que o socialismo se deslocou ainda mais em direção ao Oriente. Quando a gente pensa em 1895, a gente imagina revoluções socialistas na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Quando a gente pensa em 1917, a gente pensa uma revolução na Rússia, vitoriosa e derrotada na Alemanha. Quando a gente pensa em 1945, a gente vê o Exército Vermelho libertando ou ajudando guerrilhas próprias a libertar seus países no leste europeu, mas nenhuma revolução vitoriosa nos países capitalistas mais ao ocidente, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem na França, etc. Mas, quando a gente anda uns anos mais à frente, 49, a gente vê a Revolução Vitoriosa na China. Ou seja, há um deslocamento para o Oriente da seta revolucionária. Aquilo que havia começado com a União Soviética, ou seja, a Revolução Socialista ocorrer nos países mais atrasados, continuou no período seguinte. Até hoje, nunca ocorreu uma revolução socialista vitoriosa num país capitalista avançado. A ideia predominante em 1895 nunca se materializou. Né? É óbvio que isso colocou, quem se dava conta disso, já nos anos 20 e 30,
se colocava diante de um imenso problema. Se você mora num país da periferia do mundo, no Brasil, na África, na América Latina, em qualquer lugar, na África, em qualquer lugar, na Ásia, em qualquer lugar, você ainda está numa região onde o processo revolucionário pode ocorrer com grandes chances de vitória. Mas o que você faz se você está num dos países capitalistas centrais? Você tem que descobrir, pesquisar, entender por que ali a revolução ou não ocorreu ou não teve êxito. Muitos dos revolucionários que atuaram na Europa nos anos 20 e 30 não se colocaram esse problema. Continuavam acreditando que mais cedo ou mais tarde a crise do capitalismo e a guerra mundial colocaria nos seus países uma situação similar àquela que havia ocorrido na Rússia de 1917. Mas havia também quem pensasse o contrário, né? Nesse sentido, o Antônio Gramsci foi o último grande pensador a tentar elaborar uma estratégia a sério, uma estratégia revolucionária no Ocidente. E, óbvio, ele fez isso na pior situação do mundo, a de derrota, né? O Gramsci era dirigente do Partido Socialista Italiano quando ocorre a Revolução Russa, quando ocorre na Itália o chamado Biênio Vermelho, quando ocorre a ascensão do fascismo, e ele é parlamentar, agora do Partido Comunista, é preso, passa anos na cadeia, vê o mundo caminhando para um conflito militar de grandes proporções, vê e recebe notícias da derrota na Espanha, preso, escrevendo, pensando, e sai da cadeia para morrer pouco tempo depois. Mas, nessa época, o Gramsci vai se dedicar fundamentalmente a tentar responder a essa questão. Como construir uma estratégia revolucionária nas condições da Europa Ocidental, onde, desmentindo as previsões e as expectativas, até então não havia tido êxito nenhuma revolução socialista. Bom, ele morre, deixa muita coisa escrita, e depois da guerra as ideias dele vão ser recauchutadas, reconvertidas, recustomizadas, numa outra pegada, por Togliatti, pelo Partido Comunista Italiano. O Gramsci, que muitos de nós ouvimos dizer, ele é já mais domesticado, amansado, reformista, quando o Gramsci original, tá certo? O Gramsci raiz era muito radical, leninista, adepto da ditadura do proletariado, da revolução, da violência. Ele via a disputa de hegemonia como parte de um processo revolucionário, não como alternativa a um processo revolucionário. Agora, se durante o período que precedeu a Guerra Mundial era possível imaginar que ocorressem novos processos revolucionários similares ao soviético, depois que termina a Segunda Guerra Mundial, uma parte grande do movimento comunista internacional, pelo menos as pessoas que tinham mais visão de médio prazo, se deu conta que não era assim. E começaram a tentar entender em que condições se daria a luta pelo socialismo nesse pós-Segunda Guerra Mundial. Uma das expressões disso é o surgimento da denominação governos democrático-populares. A gente usa a expressão democrático-popular no Brasil, em vários outros países do mundo, e muitas vezes as pessoas não imaginam que essa expressão vai se popularizar exatamente no pós-Segunda Guerra Mundial, como uma maneira de denominar países e processos que estavam em curso no leste europeu ocupado pelo Exército Vermelho. Os governos da Hungria, da Romênia, da Albânia, da Iugoslávia, da Alemanha Oriental, da Polônia, da Bulgária, esses governos são denominados de governos democrático-populares. Numa tentativa de reconhecer que, mais ainda do que no caso da União Soviética, o processo de construção do socialismo ia ser muito mais longo e muito mais complexo. Se começou a construir um edifício teórico, quase um puxadinho, em que, ok, capitalismo, comunismo, transição socialista. Mas, dependendo do ponto de partida, haveria, antes do socialismo, uma etapa democrático-popular. Esse jeito de denominar pode ser acertado ou não.
o que nos importa aqui é perceber que havia o reconhecimento de um problema que vinha se arrastando desde 17. As revoluções socialistas estavam ocorrendo em países com baixo nível de desenvolvimento capitalista. E, por causa disso, essas revoluções socialistas, paradoxalmente, teriam que desenvolver a economia previamente. E isso, em muitos casos, envolveria manter a propriedade privada, manter os empresários capitalistas, manter relações de mercado. E isso por um certo tempo. Chamar isso de socialismo poderia macular a noção de socialismo, ao invés de fortalecer. Então, esse tipo de preocupação começa a rondar os dirigentes comunistas, que vão se dando conta de que estão diante de uma estratégia de longo prazo. Mas as dificuldades no âmbito da economia e no âmbito da política vão soterrando essas preocupações iniciais. Quais eram as dificuldades no âmbito da economia? Os países, em especial a União Soviética, saíram da guerra num estado de petição de miséria. E, portanto, o Estado se torna novamente essencial. E, portanto, todas as noções que previam algum tipo de flexibilidade, diferentes formas de propriedade, planejamento centralizado, mas não tão centralizado assim, possibilidade de convivência de propriedade privada com propriedade social de vários tipos diferentes, tudo isso era muito mais difícil de fazer em condições econômicas gravíssimas. E, por outro lado, havia a situação política. Bastaram que se passassem 2 anos para que a Guerra Mundial se convertesse em Guerra Fria, para que a União Soviética, que era a amiga dos povos, se convertesse num monstro e sob pressão dos países capitalistas. Muito bem. Portanto, quando a gente olha o que vai acontecer pós Segunda Guerra Mundial, o que mais se destaca é que a revolução prossegue no Oriente, com a Coreia do Norte, com o Vietnã, com China, prossegue na periferia do mundo, não oriental, mas no grande sul do mundo, com Angola, com Moçambique, com Cuba. Mas nos países capitalistas centrais, não. Com uma exceção, Portugal, que é um dos mais atrasados países da região europeia, onde ocorre a chamada Revolução dos Cravos. Mas isso é assunto para a próxima aula, que será no sábado à tarde, o que acontece no pós-Segunda Guerra Mundial. Bom, uma curiosidade fundamental para a gente ir encerrando aqui a exposição e abrir para perguntas, tudo, é que nesse mesmo contexto, anos 20 e 30, quando o Gramsci é um personagem solitário na Europa, no Oriente, na China, um outro personagem, o Mao Tse-tung, também vai elaborar suas ideias no contexto desses anos 20 e 30. E ele vai construir uma noção que é, em vários aspectos, simétrica àquela que o Gramsci vai construir, no que diz respeito à disputa de hegemonia, no que diz respeito a um processo de cerco antes do assalto final, no cerco da cidade pelo campo, a guerra popular prolongada, a disputa de hegemonia entre o campesinato antes da tomada do poder. O partido tem que se tornar dirigente antes de se tornar dominante. Uma série de coisas que vão aparecer nas formulações do Gramsci vão aparecer de maneira simétrica nas formulações do Mao Tse-tung, com a diferença que o Gramsci sai da cadeia para morrer e o Mao Tse-tung se converte em 49 no dirigente máximo da Revolução Chinesa. É fato, por outro lado, que o Mao Tse-tung, que nos anos 30 e 40 elabora uma política muito ampla, vai nos anos 50 e 60 radicalizar pela ultra-esquerda, durante a chamada Grande Revolução Cultural Proletária. Mas isso é outro assunto, porque é outro momento histórico. Naquele momento histórico, que é o que nós estamos analisando aqui, o Mao Tse-tung é, sem dúvida, o revolucionário comunista que consegue produzir uma política adequada para aquela circunstância histórica. E qual é o núcleo do problema?
que o marxismo enfrenta nessa época. O núcleo do problema do ponto de vista teórico, que está claro para nós hoje do ponto de vista teórico, mas que surge do ponto de vista objetivo, material, naquela época. Qual é o problema central? O problema central é a desconexão entre as condições objetivas e as condições subjetivas de um processo revolucionário, de um processo socialista. Uma desconexão relativa, não absoluta, mas uma desconexão relativa. Para traduzir isso em linguagem de gente, as melhores condições objetivas para um processo revolucionário não produzem as melhores condições subjetivas. O fato de que o capitalismo está muito avançado e, portanto, ele oferece as melhores condições possíveis para a construção do socialismo, não significa, muito antes pelo contrário, que ele esteja produzindo os seres humanos dispostos a acabar com o capitalismo e a aproveitar essas condições objetivas para construir o socialismo. Como nós bem sabemos, aonde o capitalismo é mais avançado, ele também oferece para uma parcela da classe trabalhadora condições de vida que reduzem o ímpeto revolucionário. E, de outro lado, ele abre espaços institucionais onde uma parte da esquerda se aninha gostosamente, se acostuma e dela não quer sair. Portanto, ao invés de o capitalismo mais avançado ser aquele que tem as melhores condições para uma revolução socialista e para o início da construção do socialismo, o que acontece na vida real é que as melhores condições objetivas amortecem o surgimento das condições subjetivas adequadas. E o inverso também é verdadeiro. Naquelas regiões do mundo, naqueles países, naquelas sociedades, onde as condições subjetivas são mais propícias, onde as classes trabalhadoras são mais rebeldes, são mais inconformes com a situação, onde as organizações políticas estão mais dispostas a enfrentar o capitalismo e a substituir o capitalismo por outra ordem social, nesses países, nessas sociedades, via de regra, as condições objetivas, materiais, o nível de desenvolvimento capitalista prévio é muito atrasado. E, novamente, essa desconexão relativa é relativamente óbvia que ocorra assim, e nem é novidade, né? Se a gente for olhar a transição do feudalismo para o capitalismo, não começou onde o feudalismo era mais poderoso. Onde ele era mais poderoso? Na China. E não foi ali que começou, foi no local onde ele era mais fraco, a Europa. E dentro da Europa, não foi na Espanha e em Portugal, foi na Inglaterra, um país de condições muito precárias da época, e por isso mesmo foi empurrado para achar vias alternativas de desenvolvimento. Então, não é a primeira vez na história que o amadurecimento das condições objetivas não conduz, não traz, ao mesmo tempo, o amadurecimento das condições subjetivas. Esse fato deveria ter sido percebido com mais clareza, mas provavelmente a nossa tendência a construir lógicas do tudo de bom, tudo o que pode dar certo, a gente coloca na nossa lista. Tudo o que pode dar errado, a gente descarta como variável incômoda. Eu acredito que essa tendência possa ter contribuído, essa atitude possa ter contribuído para que não se percebesse algo que hoje, pelo menos, está tão óbvio, né? Essa desconexão relativa entre as condições objetivas e as condições subjetivas, né? Dizendo de outra maneira, né, e me referindo agora especificamente às crises do capitalismo, as crises do capitalismo criam um ambiente propício à superação do capitalismo, mas não criam, elas próprias, os instrumentos capazes de superar o capitalismo. O que quer dizer que esses instrumentos são construídos antes que as crises ocorram. Porque durante as próprias crises e logo em seguida a elas, não há condições objetivas e subjetivas para construir os instrumentos capazes de intervir no processo das crises, né? Portanto, ao contrário do que se pensava, a gente termina a Segunda Guerra Mundial tendo claro que o socialismo não surgiria onde o capitalismo estivesse mais avançado. Pelo contrário, a tendência, confirmada desde então até hoje, é que as experiências socialistas ocorram
naqueles locais onde as contradições são maiores, mas não onde a força material do capitalismo é maior. Em segundo lugar, as revoluções socialistas e os governos socialistas resultantes não necessariamente vão expressar a maioria do povo. Seguramente, para que uma revolução seja vitoriosa, a maioria do povo, ou a maioria numérica, ou pelo menos uma maioria política, tem que estar a favor de derrubar o poder burguês e construir outro poder. Não há uma revolução vitoriosa sem o apoio de uma maioria, no sentido político da palavra. Porém, uma vez derrubado o poder, quando se começa a construir uma nova sociedade, se verifica, e se verificou em muitos desses países, que a classe trabalhadora propriamente dita, a classe dos trabalhadores assalariados, é uma minoria. Isso cria todo tipo de problema possível, porque a construção de uma sociedade baseada na propriedade coletiva dos meios de produção é muito difícil de ser feita se a força revolucionária principal é composta por pequenos proprietários privados, que têm no seu horizonte a pequena propriedade. E isso faz com que, em muitas situações, os governos que querem construir o socialismo deixem de ter apoio da maioria. Socialista seria rápida, também não se verificou. Eu pediria que alguém me dissesse se está ouvindo, porque eu estou aqui falando. O Leandro está por aí? Ô, Walter. Oi, Walter. Cortou um pouquinho. Perdão. Eu tive a impressão que cortou um pouquinho agora no final, Walter. Talvez, tipo assim, o último minuto e meio, não muito mais, viu? Foi pouquinha coisa. Mas cortou um pouquinho. Eu vou retomar, então. Ok, obrigado. Obrigado. Muito bem. Nós estamos já bem perto do fim. O segundo ponto que eu vou repetir, para o caso de ter cortado, né? O primeiro ponto é a noção que havia no final do século XIX de que o socialismo ia começar onde o capitalismo estivesse mais avançado não se confirmou. Na verdade, a revolução ocorre aonde as contradições são maiores. E as contradições são maiores, muitas vezes, onde o capitalismo não é mais avançado. Segundo ponto, a ideia de que a revolução seria democrática, porque contaria com o apoio da maioria do povo, que seria de trabalhadores assalariados, tampouco se verificou. Porque como a revolução ocorreu, via de regra, em países com baixo nível de desenvolvimento capitalista, a maioria da população, via de regra, era de pequenos proprietários. E quem disse que os pequenos proprietários querem construir uma sociedade com propriedade social dos meios de produção? Os pequenos proprietários podem apoiar uma revolução contra os burgueses, contra os latifundiários, contra os imperialistas, mas não necessariamente apoiarão uma construção socialista. E isso aponta para o fato de que tende a ocorrer, nos processos socialistas do século XX, uma disjuntiva entre o Estado e uma parte expressiva da população. É isso que está na origem dos problemas democráticos vividos nas experiências do chamado socialismo real. Não é apenas problemas de método ou de concepção. Tem um problema objetivo, material. A base social que fez a revolução não necessariamente quer construir a propriedade social dos meios de produção. Há uma brincadeira registrada pelo historiador inglês Christopher Hill, numa biografia que ele escreveu do Lenin, nos anos 30, se eu não me engano, em que ele conta uma anedota real, ouvida por um bolchevique, em que dois camponeses conversavam. A Revolução de 17 foi ótima, os bolcheviques vieram e tomaram o poder e nos deram as terras, mas depois vieram os comunistas e nos tiraram as terras. Ou seja, essa anedota resume o problema. Na hora de tomar o poder, você pode ter o apoio da maioria da população, mas não necessariamente você terá esse apoio no momento da construção de uma sociedade baseada na propriedade social dos meios de produção. Terceiro ponto, né? A ideia de que a transição socialista seria rápida não se verificou. Pelo contrário, o que está se verificando é que o processo de transição socialista vai ser muito lento do ponto de vista
histórico, tende a demorar muitas décadas, talvez séculos. Nisso também, cá entre nós, não haveria nenhuma novidade histórica, porque a transição do feudalismo para o capitalismo não foi rápida. Envolveu revoluções rápidas, de curto prazo, mas também envolveu processos sociais de longo prazo. E, em quarto lugar, a ideia de que a Revolução Socialista seria pacífica também não sobreviveu ao fim da Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, pacífica, se possível, mas armada sempre, porque a pressão do imperialismo sobre todos os processos revolucionários sempre foi permanente, sem nenhum respiro, sem nenhuma possibilidade de achar que a paz predomina no mundo, né? E para tornar tudo isso ainda mais complicado, é importante lembrar que pós-49, e principalmente pós-1960, ficou claro que os estados socialistas lutam pela sua própria sobrevivência, em primeiro lugar. O que não faz deles, portanto, necessariamente um ponto de apoio para uma revolução em escala mundial ou para uma revolução em outros países. Claro que é melhor você estar num mundo em que vários países não aceitam a dinâmica capitalista, mas isso não quer dizer que esses países serão solidários à luta socialista. A experiência histórica não confirmou isso, né? Houve casos de solidariedade e houve casos também de egípcio, olhar para o lado. Último ponto que eu queria falar nesse momento diz respeito à semelhança que alguns autores apontam entre 1929 e a crise de 2008. Falou-se muito que 2008 teria sido um 29 aumentado. E aí se falou também que não tivesse ocorrido a pandemia, nós já estaríamos em meio a uma crise maior do que a de 2008. Seja como for, é importante lembrar que o efeito imediato da crise de 29 não foram vitórias, foram derrotas. O pós-crise de 29 assistiu à ascensão do nazifascismo, assistiu à derrota da Espanha republicana frente aos franquistas, assistiu à invasão da China pelos japoneses, assistiu ao ascenso da Alemanha nazista sobre vários territórios da Europa, e só muitos anos depois, cerca de 15 anos depois, de 15 a 20 anos depois, ou seja, entre 45 e 49, é que houve uma mudança na correlação de forças. Portanto, essa ideia que a crise produz um ambiente favorável à tomada do poder tem que ser tratada de maneira histórica, depende das circunstâncias, né? 29 não confirmou, e nem a crise dos anos 70, nem a de 2008 confirmaram nada disso, de que há uma crise econômica, se produza um ambiente que logo em seguida... Pelo contrário, as vitórias que ocorreram anos depois da crise de 29 foram construídas a contrapelo, para usar uma expressão que os espanhóis adoram. Contrapelo, quando você penteia um cachorro no sentido contrário ao sentido do cabelo, ao sentido do pelo dele, a contrapelo, né? Veja, essas vitórias que vieram, como a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, como a vitória dos chineses, como a vitória dos coreanos, como anos mais tarde a vitória dos vietnamitas, foram construídas a contrapelo. Não com vento a favor, mas durante muito tempo com vento contra, né? E no caso específico do período que a gente está estudando, essas vitórias foram possíveis, ao menos em parte, por conta da capacidade de resistência do Estado soviético. E essa capacidade de resistência esteve ligada ao fato de que prevaleceu nos anos 20, a ideia de fazer a industrialização acelerada. Uma vez eu participei de um debate no Rio Grande do Sul, em que um companheiro, não vem ao caso o nome, mas um companheiro da direção do Partido Comunista do Brasil, me surpreendeu fazendo uma crítica brutal ao processo de industrialização ocorrido no período dos anos 30 na União Soviética. Não uma crítica aos custos sociais, uma crítica ao processo de industrialização em si, que a opção teria sido errada. O problema não teriam sido os efeitos colaterais, mas sim a opção em si mesma. E eu perguntei a ele como é que
a União Soviética teria vencido a máquina de guerra nazista sem conseguir produzir a quantidade de Kalashnikov, de T-34, de aviões que os soviéticos produziram. E como é que teria sido possível produzir tudo isso sem uma indústria pesada? Eu não consigo imaginar. Provavelmente a União Soviética teria sofrido o mesmo efeito que o Império Russo sofreu, teria sido ocupada, devastada, dividida, fragmentada. E não foi. E não foi porque, no momento da invasão, já se contavam mais de 10 anos de industrialização massiva que permitiu aos soviéticos ter uma base industrial poderosa. E, detalhe interessante, esse processo construiu uma coesão social. Né? Muitas vezes a gente tem uma noção equivocada sobre o que se passou efetivamente na União Soviética nesse período. Nenhum país resiste à barbárie que os soviéticos resistiram sem ter um alto nível de coesão social. O que quer dizer, por mais que isso seja paradoxal, que no debate daquela época, o Bukharin não tinha razão. Quem tinha razão era o Stalin e o Trotsky. Ambos defendiam a industrialização acelerada. Ambos defendiam que o país fizesse um rápido processo de desenvolvimento intenso. Né? A ideia de uma construção do socialismo a passo de lesma naquele momento teria resultado, muito provavelmente, numa derrota. E, evidentemente, o preço da vitória da posição do Stalin e do Trotsky, e eu faço questão de dizer de ambos, porque eu considero que se os personagens tivessem sido trocados de lugar, tudo aquilo que as pessoas falam teria ocorrido da mesma maneira, até porque ambos, e muitos ali, tinham um modus operandi muito similar, tá certo? O preço dessa vitória foi muito alto no médio prazo. Né? Quando a gente vê, e nós vamos falar disso na próxima aula, o que ocorre nos anos 50 e as dificuldades da União Soviética de dar a volta por cima e dar um salto tecnológico. Né? Mas isso é uma derrota posterior. Naquele momento, naquela batalha, a vitória foi obtida. Né? Por outro lado, ironicamente, quando a gente olha no longuíssimo prazo, ou seja, quando a gente pensa o que ocorreu depois, no período seguinte, as opiniões do Bukharin e, de certa maneira, as opiniões que o Lenin da NEP defendia estão se revelando muito acertadas quando a gente olha a China moderna. A China moderna que se aproveitou de uma circunstância muito especial, que foi o conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, abriu uma janela que durou alguns anos, que os chineses aproveitaram para um desenvolvimento intenso econômico, utilizando mecanismos de mercado, mais ou menos como os soviéticos gostariam de ter feito. Né? Essas políticas adotadas na China devem muito às reflexões feitas pelo Bukharin e pelo Lenin nos anos 20, pelo Lenin antes de morrer, evidentemente, pelo Bukharin depois da morte do Lenin, acerca da NEP. Mas isso são assuntos que a gente vai tratar na próxima aula, assim como também na próxima aula a gente vai voltar a falar do Gramsci, tanto do Gramsci, o Gramsci propriamente dito, quanto do Gramsci na versão Togliatti pós-45. Então, são 20 horas e 29, eu terminei o que eu tinha preparado aqui à disposição, e estou à disposição por uns 30 minutos para quem quiser fazer alguma pergunta, ou pelo som, quem está aqui no Zoom, e se tiver perguntas no Facebook, eu peço ao Leandro que nos fale. Eu não sei se o som está dando para ouvir. Está dando para ouvir, Leandro? Sim. Está me escutando aí? Estou te escutando. É que gozado, porque aqui o meu áudio aparece como se estivesse com defeito, mas enfim, menos mal. Tá, eu vou ficar de olho aqui nas perguntas no Face. Não havendo perguntas, não tem problema, eu não fico desesperado. Fico quase contente, porque aí eu vou dormir. Enquanto aparece alguma coisa, eu vou colocar uma... Vou tentar achar aqui um negócio importante. Volta. Volta. Quem está falando? Cássio. Diga, Cássio.
Walter, eu não sei se você deve ter lido a biografia política de Bukharin, do Stephen Cohen. Sim. E assim, eu queria muito centralizar o debate para além das figuras históricas de Trotsky e Stalin, porque ele tem uma formulação que eu acho interessante. E você fala aí no final, você dá um fecho muito interessante. Ele coloca essa dualidade, né? A coexistência no partido de um setor da inteligência russa que estudou na Europa, e uma outra parte dos jovens dirigentes da burocracia partidária. Na verdade, ele identifica nessas duas figuras, Trotsky e Stalin, a expressão dessa dicotomia. E por que dicotomia? Porque Trotsky, mesmo estando à frente do Exército Vermelho, mesmo estando à frente, tenta essa perspectiva de ser o Napoleão russo, mas ele não dominava a burocracia. Eu queria que você comentasse sobre isso, se fosse possível, e desse posicionamento do Stephen Cohen. Ok. Mais alguém? Mais alguém? Walter. Sim. Paulo Mariante. Eu sempre fiquei um pouco, não incomodado, mas pensava um pouco sobre essa questão presente em boa parte da esquerda, pelo menos da esquerda que eu conhecia, dessa polarização justamente entre apoiadores e seguidores de Stalin, apoiadores e seguidores de Trotsky, e além do Bukharin, que foi mencionado aqui no caso daqueles e daquelas que estavam no processo da Revolução Russa, eu pelo menos tive assim, alguma leitura sobre outros pensadores na Europa que não eram exatamente, não se identificavam exatamente, ou mesmo nem um pouco, com a social-democracia, essa que fez as concessões e virou uma gestora, né, do capitalismo, mas que também não tinham uma identidade com a visão que era a visão, se não bolchevista, mas a visão mais próxima, né, ao bolchevismo e ao comunismo, com essa qualificação. Pensadores de esquerda na Europa que tinham, às vezes, tentavam dialogar um pouco com as ideias da Rosa Luxemburgo e com outros pensadores. Eu queria perguntar como é que, se essas ideias, assim, se elas não ficaram muito fragmentadas, e isso acabou não impedindo que os próprios olhares críticos sobre esse processo que aconteceram, crítico no sentido de analisar, não de dizer que era ruim, né? Mas olhar crítico sobre esse processo, isso não acabou dificultando. E aí também o quanto o final da própria Terceira Internacional acabou não atrapalhando para que se tivesse um espaço onde essas ideias pudessem confluir. Porque me parece que fica, de um lado, uma demonização de um e a sacralização de outro, tanto em relação ao Trotsky quanto a Stalin, e, no fundo, inclusive nessa questão que tu colocaste, que eu particularmente penso que tinham entre eles muitas coisas em comum. E, ao mesmo tempo, aquilo que poderia ser a superação de algumas das ideias que eles defendiam acabaram não acontecendo por uma fragmentação muito grande das forças de esquerda, do ponto de vista dessa própria articulação internacional. Deixa eu perguntar isso, até porque acho que essa é uma questão que está presente até hoje. Tá? Tem muita... me parece assim, que é uma dificuldade muito grande de se articular as coisas no campo internacional. Era isso.
Tem mais alguma Paulo, questão? tem duas perguntas, três perguntas aqui no Face. Você quer que eu faça agora ou depois? Faz todas, eu encerro com todas, senão... Tá, ok, então vamos lá. A primeira é do André Luiz. Ele pergunta, camaradas, a expressão democrático popular teria como dar um esclarecimento maior, mesmo que seja rápido? Essa é a primeira. A segunda, Alcideia Lima, na Espanha, na década de 30, os conselhos operários, nesse período, não conseguiram contribuir enquanto resistência? Então, essa é a segunda. E a terceira aqui, do Eden Ramos, a perseguição e morte de Trotsky no estilo foi gerada a partir de quais premissas? Havia essa real necessidade? Então, essas são as questões, Walter. Eu vou responder às 5, depois eu vou colocar uma música e nós encerramos. Primeiro, a questão da Espanha, né? Veja, a Revolução Espanhola foi muito profunda e gerou uma reação fascista equivalente, liderada pelo Franco. Se o conflito tivesse ficado no terreno da Espanha, provavelmente os republicanos teriam vencido. E aí a gente não sabe o que teria ocorrido depois. Se a Espanha teria evoluído num sentido socialista ou se teria mantido uma república social, com propriedade privada, com presença dos capitalistas, etc. Mas a situação espanhola foi acompanhada de uma intervenção externa, da parte de quem? Dos italianos fascistas e dos alemães nazistas. A União Soviética contribuiu com muitos conselheiros militares e com algum tipo de equipamento. Mas quem tinha melhores condições de apoiar era a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. E esses três países, especialmente a França, apesar de um governo socialista na França, decidiram assumir uma progressiva posição de neutralidade. Ou seja, enquanto os nazistas e os fascistas usaram a Espanha para testar armas, para treinar tropas e para ganhar um aliado, e enquanto a União Soviética contribuía com conselheiros militares e os comunistas do mundo inteiro, os revolucionários do mundo inteiro, mandavam pessoas para lutar na Espanha, os governos dos países capitalistas lavaram as mãos, né? Como lembrou um artista brasileiro que fez uma homenagem ao outro artista que se suicidou recentemente, quem lava as mãos em sangue. No caso, eles lavaram as mãos em sangue. Então, não havia possibilidade de a Espanha sobreviver. Havia muita organização operária e popular, havia muita gente militando, havia muita resistência, muito heroísmo, mas era impossível sobreviver com um desequilíbrio tão grande. O único jeito de ter derrotado os franquistas era contando com um apoio mais amplo. E os soviéticos, num determinado momento, decidiram recuar, porque perceberam que não iam ter êxito. Podemos discutir se os soviéticos fizeram certo ou errado, mas a gente não pode deixar de vista que a grande traição contra a República Espanhola foi cometida pelas nações ditas democráticas que fizeram embargo de armas para os dois lados, quando, na verdade, não tinha embargo de arma nenhum para os franquistas, porque a Alemanha e a Itália forneciam todas as armas necessárias. Então, isso sobre a questão dos conselhos operários. Eram ótimos, muito fortes, mas não eram suficientes para ganhar uma guerra. Em relação ao termo democrático popular, veja, o termo democrático popular foi inventado como uma fórmula para dar conta de uma situação que não é aquela que a teoria previa. A teoria previa que do capitalismo se passava ao socialismo, que era a transição para o comunismo. E, na vida real, se começou a ter situações intermediárias. Por exemplo, o Exército Vermelho ocupa a Polônia. Não houve uma revolução na Polônia.
O Exército Vermelho ocupa a Hungria. Não houve uma revolução na Hungria. Você vai dizer que aquele é um governo revolucionário, que é um governo soviético, produto de uma revolução? Não é. Como é que você chama aquele governo? Por outro lado, você ocupa a Polônia, liberta a Polônia da presença dos nazistas e traz um governo de poloneses no exílio e, durante um certo tempo, longo tempo, você convive propriedade social das fábricas, de meios de produção, com uma intensa presença da propriedade privada camponesa. Isso é socialismo? Então, começou a surgir a necessidade de criar uma fórmula que desse conta de uma situação intermediária dentro da situação intermediária. A ideia, simplificadamente, era capitalismo, democrático popular, socialismo, comunismo. Né? Tem um texto da época, eu não vou lembrar agora, mas eu até localizei ele há alguns dias para um curso que eu vou dar a respeito dessa questão do governo democrático popular. Tem um texto onde um autor ligado ao movimento comunista explica de maneira detalhada como eles estão inventando uma denominação para uma etapa intermediária que já não é e ainda não é. Na mesma época, os chineses estavam na mesma vibe. Eles criam o termo nova democracia para se referir à Revolução Chinesa, que era anticolonial, antifeudal, anti-imperialista, dirigida pelo Partido Comunista, numa época do mundo onde as revoluções socialistas já estavam vigorando, mas ainda não era aquela revolução socialista que tinha como paradigma a Revolução Russa de 17. Então, isso em relação ao termo democrático popular. Em relação à questão do Mariante, veja, quando a gente olha o mundo na segunda metade dos anos 10 até o final dos anos 20, a gente vê uma esquerda muito poderosa e muito diversificada. Não tem nada de esquemático nesse período, ou seja, não é que tem o Stalin e o Trotsky, ou o Stalin e não sei quem, nada disso. Você vai olhando cada país, vai olhando em escala internacional, você vai olhar mesmo os congressos da Internacional Comunista, o primeiro, o segundo congresso, era uma pluralidade muito grande, muito grande. Haviam, por exemplo, aqueles comunistas que tinham vindo dos partidos social-democratas oficiais, que haviam rompido com esses partidos para formar partidos comunistas, como é o caso dos próprios bolcheviques. Havia anarquistas que haviam aderido aos partidos comunistas. Haviam outros revolucionários que não faziam parte dos partidos social-democratas e que haviam aderido aos partidos comunistas depois, mas não eram anarquistas. Exemplo, os conselhistas de Berlim. Quando a gente estuda a Revolução Alemã de 1919, 9 em cada 10 pessoas acreditam que os combates que precederam o assassinato da Rosa Luxemburgo foram dirigidos pelo Partido Comunista. Não foram. Foram pelos socialistas, pelos social-democratas de esquerda e pelos conselhos operários de Berlim, que eram grupos independentes, que depois uma parte deles entra no movimento comunista. Você tem na Holanda uma figura como o Pannekoek, você tem na Índia uma figura como o Roy, você tem a própria Rosa Luxemburgo e os luxemburguistas da Alemanha, tá certo? Como é o caso do Brandler, do Thalheim, que vão influenciar, inclusive, o Brasil. Olha que coisa interessante, né? O Eric Sachs, que é um dos fundadores da Polop no Brasil, faz parte dessa turma que vem da tradição luxemburguista. Então, o movimento comunista e, de maneira mais ampla, a esquerda revolucionária pós-Primeira Guerra Mundial era muito plural. O que acontece é que, pouco a pouco, foram se constituindo 2 blocos, né? A União Soviética, de um lado, que muita gente reconhecia e percebia os defeitos, mas que a derrota significaria um desastre, e, de outro lado, o capitalismo liderado pelas potências imperialistas, e depois a ofensiva nazista. Então, essa polarização é um dado da realidade. Aqui mesmo no Brasil, em outros lugares, em outras épocas, e agora no Brasil, a gente não vê esse tipo de situação em que você aceita condições ou situações que você sabe que não são as melhores, mas porque você sabe que não existe alternativa melhor a isso. Então, esse é o problema. Nós, quando olhamos para trás, a gente deve buscar, na minha opinião, estudar essas experiências ou essas variantes que não eram as oficiais, porque elas são muito interessantes. Está todo mundo aí ainda? Porque eu já não estou mais vendo ninguém. Sim, estamos por aqui. Ok.
Mas a minha escolha aqui foi concentrar nesses três personagens, no Bukharin, no Trotsky e no Stalin, porque eles simbolizam as três alternativas que foram postas para a União Soviética no debate concreto, né? E são três alternativas encaixadas entre si, né? Porque o Stalin está aliado do Bukharin na discussão do socialismo no seu país, mas, na prática, ele vai defender as mesmas posições do Trotsky na discussão sobre a industrialização acelerada a partir de um certo momento. E, antes disso, ele vai estar com o Bukharin no tema da NEP. Então, é um debate muito mais complexo do que, em geral, a gente admite. Mas por isso que eu escolhi os três nomes, não foi por desconhecer nem por desconsiderar aquilo que você, Mariante, chamou a atenção com razão. Em relação ao Bukharin, propriamente dito, essa obra do Stephen Cohen, uma biografia política do Bukharin, é muito interessante, porque o Bukharin, como eu falei, era de uma geração mais nova. No conhecido testamento do Lenin, ele cita o Bukharin como o cara mais querido do partido, como um cara muito brilhante, etc., e desqualifica tanto o Trotsky quanto o Stalin. O Lenin percebe, e diz isso nas mensagens finais dele, que o conflito entre o Stalin e o Trotsky pode colocar em questão a sobrevivência do partido. Tão brutal era, ele percebia, né, ele entendia de luta interna e entendia de pessoas, então percebeu o potencial destrutivo. E o Bukharin era, como personagem, um cara mais da conciliação, né? E tinha uma visão de longuíssimo prazo, não no começo, mas à medida que ele vai aderindo às posições da NEP, ele tinha uma posição de longuíssimo prazo muito interessante sobre a questão do desenvolvimento das forças produtivas, sobre o processo prolongado disso. O problema é que as condições da época tornavam essa posição dele impraticável. Quer dizer, a vitória das posições do Bukharin naquelas circunstâncias teria deixado a União Soviética frágil frente à invasão nazista. Essa é a tragédia das situações de polarização, né? As situações de polarização não são vencidas por gente que não está disposta a vencer. Não são vencidas por gente que não está disposta a fazer todo o que for necessário para triunfar. E, naquele momento, se viveu um dos momentos de maior polarização possível da história. Última questão, o assunto do Trotsky, né? Veja, a decisão de assassinar o Trotsky não tem como ela ser defendida, né? Não é uma coisa que possa ser defendida. O que a gente pode é compreender os motivos que levaram os soviéticos a achar que o Trotsky era perigoso. Aí tem que compreender a mentalidade que era tanto do Stalin quanto do Trotsky. Tem um texto do Domenico Lossurdo, um militante comunista italiano recém-falecido, publicado em português, chama-se A Lenda Negra de Stalin, que é um texto interessantíssimo, em que ele mostra que, depois de décadas de luta interna, tanto o Stalin quanto o Trotsky tinham muita semelhança na maneira de conceber determinadas operações, determinadas lógicas de disputa interna, a conspiração, a perseguição contra o adversário. E, nesse sentido, do ponto de vista do grupo que dirigia a União Soviética, o Trotsky poderia ser um pivô da organização de uma oposição interna no contexto, por exemplo, de uma invasão do país durante a guerra. Então, tinha uma lógica aquilo. Não é, como algumas pessoas falam, apenas um ato de vingança pessoal, paranoia, etc. Não, tinha uma lógica política. Nós podemos deplorar essa lógica política, dizer que ela está totalmente equivocada, que ela não é aceitável, que ela não é a tradição de esquerda, mas nós temos que entender a lógica. Porque se a gente não entende, a gente perde, inclusive, a condição de combater. É como chamar o Bolsonaro de louco. É uma estupidez chamar ele de louco, porque isso torna ele inimputável. Ah, coitado, ele é louco. Não, não é louco. As coisas que ele faz correspondem a uma determinada orientação política, que a gente deve compreender. Da mesma forma, a decisão de assassinar o Trotsky fazia parte de uma série de medidas preventivas que os soviéticos tomaram para se proteger da hipótese de um golpe de Estado interno. Vamos lembrar que o Trotsky tinha sido chefe das Forças Armadas. Vamos lembrar que o Tukhachevsky, que vai substituí-lo mais adiante, tinha relações com o Trotsky e tinha conflitos com Stalin. Vamos lembrar que os alemães treinaram as suas tropas
dentro da União Soviética, como parte dos mecanismos utilizados para fugir das restrições do Tratado de Paz de 1919. E, portanto, havia, de fato, contatos entre as Forças Armadas alemãs e as Forças Armadas soviéticas. Era um rolo aquilo ali. E há documentos, há suspeitas, há de tudo. Nada disso permite a ninguém dizer que assassinar alguém é aceitável. Mas tudo isso nos permite compreender qual era a lógica política que estava por trás da decisão de mandar um agente soviético ir até o México, patrocinar um assassinato. E vejam que loucura. Quem leu aquele livro, O Homem que Amava os Cachorros, tem uma versão literária desse fato, mas a versão literária é muito coincidente com a realidade. O Mercader, o Ramon Mercader, que é quem faz o assassinato, ele fica na cadeia por anos, anos e anos e nunca admitiu que tinha feito aquilo a mando da KGB. Quando ele sai da cadeia, ele acaba ficando numa situação esdrúxula, porque ele não era nada. Ele dizia que ele era belga, mas ele não era belga, e ninguém queria recebê-lo. E demora um tempo até que eles acham uma maneira de levá-lo escondido até a União Soviética, onde ele recebe uma medalha da KGB. Numa cerimônia não tem ninguém presente, a não ser ele e o cara que dá a medalha. Então, assim, eles mantiveram em segredo a operação, e o cara que foi o assassino não era era um militante político que fez aquilo sabendo o que estava fazendo e manteve o segredo por décadas. Ou seja, não foi um ato de loucura, foi uma decisão política trágica, do ponto de vista da história do movimento comunista, um desastre, mas que tinha uma lógica política muito terrível por detrás. Não era uma época fácil para se viver, entendeu? Não é uma época fácil para se militar, se é que existe alguma época fácil para se militar. Pessoal, eu espero ter respondido as questões. Na próxima aula, que é sábado à tarde, sou eu que vou dar também, é sobre o pós-Segunda Guerra Mundial, o estado de bem-estar social e o sistema de partidos que se constrói na época do welfare state. Podemos colocar a música ou tem alguma questão que, se não for feita, as pessoas vão morrer? Vocês estão aí ainda? Opa! Não, eu achei... Vocês estão vendo na tela de vocês dois estandartes com uma estrela vermelha em cima, uma estrela amarela? Sim, sim. Então, isso daí, não sei se vocês já viram, é da época de ascensão do nazismo. É um filmete, uma animação feita pelos soviéticos. É uma música que tem a legenda. Eu vou colocar e depois eu desligo, ok? Beleza. Então assistam e vejam as legendas. Ele é curto e vale a pena. 2 minutos e 20. Posso ligar? Beleza, Walter. Obrigado. Ok, boa noite. Lá vai o filme. Obrigada, Walter.
Muito bem, senhoras e senhores. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Muito Boa bom, noite. muito bom. Boa noite. Boa Valeu, noite, abraço. Walter. Boa noite. Valeu. Boa noite a todos. Muito Boa bom, noite. professor. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro!